Oi, Psis! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogos. Hoje iniciamos um quadro novo por aqui. Nossa discussão de caso clínico, os nós do primeiro domínio. E para amarrar com os episódios do mês, nós vamos discutir um caso clínico que fala sobre necessidades não atendidas do primeiro domínio, desconexão e rejeição. Então, só para lembrar um pouquinho, todos nós temos necessidades emocionais que podem ou não serem ou terem sido supridas. O temperamento tem um papel importante na determinação de qual necessidade precisamos de mais ou menos atenção. O primeiro domínio, ele é nomeado de desconexão e rejeição e está ligado às necessidades de segurança, empatia, afeto, estabilidade, amor, pertencimento e aceitação. A família de origem, né, quando essa necessidade aí não é atendida, é fria, desligada, rejeitadora, solitária, explosiva, imprevisível ou abusiva. Esquemas de primeiro domínio são abandono, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade e vergonha, isolamento social e alienação. Lembrando que a discussão desse caso é retirado, né, da literatura, retirado de um livro. Então, tudo que nós estamos discutindo e analisando aqui é fictício, né? Tá aqui. Uhum. Não estamos Depois a gente analisando. também deixa o link do livro, deixamos Isso. o Do livro. resuminho do caso, que acho que o pessoal consegue acessar fácil. Uhum. Nós vamos colocar então na descrição o link do livro, né? Porque eu acho que é um livro super legal para quem para estudar discussão de caso clínico. E também nós vamos deixar o resumo em PDF do caso para vocês baixarem. Bom, gente, então, como um fio condutor, a gente vai ter esse caso, né, no nosso episódio de hoje. Eu vou começar, então, falando alguns dados. A gente fez um resumo desse caso clínico que, como a Chay falou, tá lá em um capítulo desse livro. E depois a Fer vai falar um pouquinho do histórico familiar também do caso, tá? Então, o nome da paciente, que também é fictício, para lembrar, o nome dela é Paula, nós vamos chamá-la de Paula. Ela tem 40 anos, ela é funcionária pública, é casada e é mãe de 2 meninos. A paciente procura psicoterapia inicialmente por duas questões. Uma relacionada sobre feridas decorrentes da relação dela com a mãe dela e de quem ela apresentava raiva, mágoa, e também a sensação de carregá-la, né, como se ela fosse 1 tonelada em seus braços. Isso é uma frase da paciente. E, em segundo lugar, uma segunda demanda que ela traz é de se sentir muito ansiosa em relação à educação dos seus 2 filhos. Um tem 7 anos e outro tem 9. Ela percebe que ela sufocava as crianças, ela super protegia. Então, por exemplo, quando eles se afastavam para o entretenimento normal, ela se sentia muito angustiada, com medo. A paciente contou sobre o terror de pensar em ficar sozinha e a sensação de que as pessoas que estão por perto não lhe darão o amor e a compreensão de que necessita. Às vezes, ela receava também o abandono, sobretudo do marido, que, a miúde, lembrava sua mãe nas invalidações emocionais, críticas e ironias. A paciente, ela não se defendia ou revidava, ao contrário, ela acabava se submetendo a ele. E o tema relação conjugal, depois, né, também apareceu como uma demanda terapêutica, mais para frente ali no processo terapêutico. No entanto, para a paciente, esse era o menor dos seus problemas. Então, vamos trazer um pouquinho do histórico familiar da Paula, né? A Paula, ela passou uma infância e uma adolescência vendo e sentindo a sua mãe maltratar o pai, os irmãos e ela mesma. Todavia, apesar desse sofrimento, ela sentia-se presa à sua mãe abusiva. Ela falava com raiva: minha mãe é como se fosse uma pedra de 1 tonelada que tenho que carregar em meus braços e não consigo largar. Foram surras, invalidações, críticas, depreciações e desqualificações ao longo da infância e da adolescência. Ao mesmo tempo, não houve carinho, respeito, amor, amparo e validação emocional. Uma das falas que minha mãe mais gostava de dizer era:
não sei por que você nasceu. Ela era uma mulher violenta que nos ameaçava e batia em mim e nos meus irmãos. Às vezes, até batia de punhos fechados. Quanto a meu pai, ela dizia, ele não fazia nada. Acho que ficava paralisado. Isso me dava muita raiva. Paula relembrou as inúmeras situações em que acordava com o coração acelerado e quando dormia assim também. E quando dormia também estava assim, desde muito pequena. Ela passava os dias com medo. Seu pai, que trabalhava em uma casa e supostamente cuidava dela, seu pai, que trabalhava em casa e ele supostamente cuidava dela e de seus irmãos, ele, na verdade, exigia que ela, ainda muito pequena, fizesse as tarefas. Tarefas que eram para adolescentes e adultos, muitas vezes. Paula era pequena, mas já atravessava avenidas movimentadas sozinha. Ao que se lembre, com uns 7 ou 8 anos, tinha que sair para comprar os mantimentos da casa. Ia sozinha para a escola e ainda preparava o almoço da família. E praticamente cuidava sozinha das funções domésticas. Como sua mãe costurava em uma fábrica têxtil aos fins de semana, ela também trabalhava como costureira em uma casa e também trabalhava como costureira em casa e ela obrigava a Paula a fazê-lo com ela. Paula praticamente não brincava, não tinha quem a amparasse. E aí tem uma frase dela que diz: Me lembro desde muito nova que quando eu tinha medo de alguma coisa, eu não tinha para onde correr. Não tinha quem me desse um abraço, quem cuidasse de mim. Chorava muito sozinha em meu quarto, rezando para que minha mãe chegasse de bom humor, pois disso é que dependia nós apanharmos ou não. Paula sofreu maus tratos na infância e na adolescente. Em contrapartida, lidava com os sofrimentos e a negligência que sofrera, protegendo de forma exagerada seus filhos. Cabe observar que Paula referiu que já havia procurado outros profissionais. E quando em psicoterapia, falava da raiva e da mágoa que sentia por sua mãe, de seu desejo de dar limites na relação, inclusive tentando definir quando a mãe seria bem-vinda em sua casa ou não. Quando compartilhava esses sentimentos, tais psicoterapeutas rapidamente falavam para ela acerca da importância do perdão, que era preciso honrar pai e mãe, que ela precisava perdoar a sua mãe para se curar. O resultado disso é que Paula vivia com uma culpa, pois não conseguia perdoar. E aí, o que você aí de casa achou dessa história da Paula, tão impactante, com umas frases tão fortes, que quando eu fui lendo aqui, foi me dando até um aperto no coração, uma trava na garganta. E vocês, meninas, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que um Família do ponto, Amília é difícil demais, né? acho que um ponto importante da gente falar, a gente frisou bastante, né, de que é um caso fictício, é do livro, é uma discussão, a gente não está aqui expondo nenhum tipo de paciente, mas o quanto essa história tem a ver com várias histórias de vários atendimentos que nós já atendemos, né? Então, porque também pode vir o pensamento oposto, né? O outro extremo. Ah, é caso de livro, né, gente? Tem todo essa emocionalidade, mas é um caso de livro, né? Vocês recebem outro tipo de caso na clínica, não, meus Não é queridos. só Não caso é. bom. Gostaria que fosse. Não, gostaria não. Mas, né, tipo, seria até fácil se fosse, mas não é. Né? São histórias, as histórias que nós escutamos são histórias que a nossa vontade é. Muitas vezes eu já me perguntei assim, por quê, né? Assim, por mais que a gente sabe mas por que passou por isso? Por que Uhum, precisava passar por isso? Então são histórias bem tristes, né? Assim como acho que também existem casos que não têm esse impacto tão agressivo, né? Acho que quando a gente fala de abandono, de agressividade, são coisas que acabam chocando um pouco mais a gente. Mas existem outras formas de agressividade que não a física, como no caso da Paula, que eram surras mesmo, né? É, e filme também, que a gente falou, né?
como ela chama, da Janete também, apanhar bastante. Existem outras formas de agressões físicas que às vezes nem é direcionado para o indivíduo, né, que desenvolveu o esquema, e que às vezes também vem de coisas muito pequenas, mas numa constante, né? Então, todo dia tem uma discussãozinha ali, que aquele paciente já sabe que vai ter naquele dia, ele já fica tenso, já fica preocupado que pode acontecer alguma coisa. Ah, mas não, minha mãe, meu pai nunca me bateram. Ah, então não tem abuso de desconfiança. Não. Do mesmo jeito que tem esses casos que são mais impactantes, acho, tem outros casos, né, que tem esses esquemas instalados com uma frequência constante, com menos impacto, né, durante o dia. E acho que nesse segundo exemplo é mais difícil da gente detectar, porque é algo tão sutil assim, né, que fala, "Ah, mas sempre foi assim e nunca foi algo tão grandioso, né? Eu acho que Eu nem vale apanhava, também. né? Tem uma frase que a gente Nem me escuta, mas eu não xingava? apanhei. É, Sim, sim. Eu acho que são dois pontos bem importantes para serem avaliados e pensando aqui na Paula, né, agora. Uhum. Lembrando, né, que a questão do primeiro domínio, que a gente já falou um pouquinho antes aí, a família de origem, né, quando a gente está falando dessas faltas do primeiro domínio, é uma família mais fria, é uma família rejeitadora, que isola, que é imprevisível e que abusa. A família da Paula foi tudo isso, Foi. né? Uhum. Muitas vezes nós temos casos onde a gente tem uma família mais distante, mais fria, por N questões, mas a Paula teve uma família com o combo completo. Teve uma uhum. família distante e fria, porque é, por mais que essa mãe era presente na agressão, no exigir, ela não tinha afeto, como esse pai também não tinha. Uhum. Eu acho que, até pensando, Lê, quando a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar, muito do esquema dela, do abandono, vem do pai. Ele era uma figura que ele não estava ali presente, né? Uhum. Ele deixava ela sozinha, Ele não sozinha. se posicionava, Ele né, não diante se das posicionava. agressões. E isso, Uhum. ela apanhava, 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 e ele não fazia nada. O que que eu Uhum. vejo? O que que eu sinto disso? Que eu tô sozinha, que eu Uhum. não, né? Abandonada. Uhum. E isso, quem que eu tenho? Eu tenho a mãe que me bate, quem que eu teria para me proteger, me Meu abandona. pai que não faz. Uhum. E me Não abandona. Inocente, né? negligencia, né? É, Uhum. porque eu acho que Uhum. isso não vem muito descrito no caso, né? Isso não vem muito detalhado no caso, mas com certeza, né? Tem Uhum. essa ligação. E imprevisível, né? Um ambiente muito imprevisível. Aquela parte que a Fer leu, que ela menciona, Não sei muitas como vezes minha mãe vai chegar. eu ia deitar chorando e eu não tinha ninguém, eu chorava sozinha e a gente tinha que contar com a sorte, né? Contar com. Ia depender se eu ia apanhar ou não do humor da minha mãe. Uhum. Uhum. Instabilidade pura, né? Que é o que a gente fala tanto do primeiro Abuso, domínio. né? Muito Uhum. abuso. Pura, pura. E a questão até dela ter sido responsabilizada, né, assim, como uma adulta sendo criança, né, gente, quando fala as coisas que ela fazia quando era pequena, né, que ela atravessava a rua, né, teve que ter um pouco essa postura, né, ela foi desenvolvendo isso ali de ser mais independente, com muitas aspas nisso, né, assim, porque a gente Uhum. está falando de uma criança, como que isso também foi reforçando também a questão da privação emocional, né, de que ela tem que dar conta, que ninguém vai compreender, né? Uhum. É, e vai se somando aí a tudo isso, assim, é esse contexto que foi levando ela a desenvolver esses esquemas também. O Uhum. quanto isso fala da privação dela, né, Duda? Né? Então, Sozinha, né? isso, para ficar claro aqui para quem está escutando a gente, então, a Paula tem esquemas de privação emocional. Ela foi totalmente, né, privada de Privada, abandono, desconfiança e E abuso. privada, ao meu ver, nos As três três é, aspectos da privação, né? Cuidado, Orientação, empatia, emocional, empatia.
Então, ela tem sim, privação emocional, abandono, desconfiança e abuso. Então, até o que a Duda acabou de falar, o quanto isso é privação emocional, né? Tipo, eu não tenho Uhum, ninguém pra Fui me uhum. lendo. orientar, eu não tenho ninguém para me orientar, não tenho ninguém que me ajude, que faça por mim, eu tenho que fazer. sim. Quando eu fui lendo, eu pensei também, ela também tinha tudo para desenvolver defectividade e vergonha, né? Ai, gente, eu acho que o esquema, Porque todos os esquemas do primeiro muitas domínio, críticas, elas ela são um desenvolveu. combozinho, né? Mas eu Porque acho que teria tudo, né? ela Uma tem família tudo para ter rica defectividade é e ela tem tudo demais. para ter isolamento também, porque estava o Então, tempo todo se dedicando para essa família. Como que ela se conecta com pares, né, da mesma idade, tem tempo de brincar? Ela era diferente mesmo, né? ela não brincava. Talvez quando, Uhum. no caso, traz mais esses outros esquemas presentes, porque eu acho que são os que gritam muito, né? Que estão ativados nesse momento. Mas eu acho que ela tem tudo para ter defectividade também e isolamento social. Não sei vocês. Sim. Também Eu acho. até fiquei pensando já mais, né, assim, pensando na questão da ansiedade também, do esquema de vulnerabilidade, né, o dano e a doença, assim, claro que teria que atender de fato a Paula, né, para a gente poder, isso são hipóteses do que a gente vai lendo e já vai pensando e tentando fazer links também, né. A quinto Importante domínio dizer que o também. que seria um quinto domínio, e aí do quinto domínio também, né, mas, assim, importante dizer que esse caso a gente retirou de um livro que o Chay colocou ali, que são casos clínicos em terapia do esquema, e eles fizeram separações por domínios, né? Então, eles Uhum, enfatizaram bastante a questão do primeiro domínio e colocaram o tratamento todo baseado como um tratamento de primeiro domínio, né? Mas a gente uhum. pensando nos pacientes também ali, que a gente vai atendendo, né, de como a gente também já vai olhando outros domínios também, uma É, possibilidade, né? porque dificilmente vem assim, né? O paciente que tem só um primeiro domínio, que ele Seria um fica ali. sonho, né? Que a gente não precisaria atender Eu as só- outras necessidades. Não, e quando eu falo só Exato. primeiro domínio, eu não estou dizendo que é só de. Que é pouco. De pouco. É, Uhum. não. Não, não tem Esse- nada de pouco. Normalmente tem aí esquemas de primeiro domínio, quarto, quinto, né? É, que vem Associado. compensando ali, né? Quarto e Uhum. quinto domínio. Eu acho que Eu tem, acho que uma das daria muitas frases, outras coisas. acho que uma das frases que na hora que eu comecei a ler, eu até grifei, né? Até a gente colocou aí no resumo do caso, que me doeu. É, uma das falas que minha mãe mais gostava, olha só, olha o tom de abuso, olha o tom, ou seja, que ela mais gostava de dizer, então quer dizer que isso era frequente, porque uma das coisas que a gente também tem que pensar quando a gente fala de formação de esquema é a questão da repetição, né? A questão daquilo acontecer frequentemente, porque muitas Uhum. pessoas podem escutar e falar, meu Deus, o que que eu tô sendo pro meu filho? Né? Tem que ter uma frequência, uma Calma. repetição. Uhum. Aí, né, ela coloca uma das falas que minha mãe mais gostava de dizer: Eu não sei por que você nasceu. Parece que Uhum. tinha um requinte de crueldade até, né? E Essa Sem mãe devia ter dúvida. alguma coisa, né, gente? Também, assim, pra chegar e É. depender do humor dela pra apanhar ou não, com certeza tinha alguma coisa ali por trás. eu não vou para eu criança, eu vou para eu enquanto mãe. Na hora que eu li, na minha cabeça, me levou para eu enquanto mãe. Eu olhar para o Joaquim. Fala, gente, como que a pessoa consegue abrir a boca para falar isso? Eu não sei porque você nasceu. É muito cruel. Uhum. 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 Muito cruel. Sim. Esse foi Sabe uma que eu das fico coisas. pensando, eu fiquei pensando muito nesse caso, né? O quão nós profissionais que estamos ali atendendo dentro dessa abordagem, a gente tem que, de fato, acolher tudo isso e poder sentir tudo isso. Até no capítulo ele fala sobre eu vou achar aqui depois o nome que ele dá que eu esqueci. Ah, Alguma coisa assistida, né? Eu não tô lembrando o nome. uhum, uhum. O quanto a gente realmente tem que estar ali disponível e podendo sentir tudo isso e podendo atender tudo isso,
porque dentro do capítulo ela traz as experiências, acho que ela teve duas experiências com outras terapeutas, né? Que faziam um papel de invalidar ainda mais o que ela estava sentindo. Testemunha esclarecida. Testemunha esclarecida, é Sim. isso mesmo. E a gente fazer esse papel, acho que no caso dela ainda tinham familiares, amigos, que a hora que ela conseguia colocar um pouco isso para fora, né, do que ela estava sentindo, do que ela passava, as pessoas iam lá, invalidavam de novo, trazendo para ela aquela sensação de culpa e de que de fato eu não posso sentir isso que eu estou sentindo, né? É meio que errado. E quando a gente olha para essa história, ouvindo e podendo ter empatia, né, se colocando ali no lugar dela, o quanto isso dói, o quanto é difícil, o quanto a gente sente raiva também dessa mãe, desse pai, né? Ninguém fazendo nada ali por ela. Então, acho que o que me pega bastante ali quando eu tô lendo, é o quanto a gente precisa realmente estar disponível para ir absorvendo tudo isso, né? Ninguém sente uma emoção por sentir ali, tem sempre alguma coisa que tá dizendo. Eu falo que as emoções são uma forma de comunicação interna que o nosso corpo tem com a gente, né? Então, quando tem alguma coisa ali acontecendo, a emoção está sinalizando algo pra gente. Então, se ela tem raiva dessa mãe, alguma coisa tem, né? E engraçado que quando ela vai Uhum. falando sobre o que vai acontecendo com ela, essa raiva vai diminuindo, porque aí o corpo tá entendendo que assim, ela tá entendendo o que tá acontecendo com ela, não precisa mais ficar mandando uma emoçãozinha para ela lembrar disso, né? Então, Uhum. como importante também a gente poder dar espaço para isso dentro dos nossos atendimentos, para que esses pacientes permitam sentir tudo isso, né? Dentro de um ambiente. Verbalizar tudo isso. Uhum. Eu tenho E certeza. assim, Pode falar, Duda. não, só para puxar esse, só para continuar, assim, o quanto que essas experiências com essas outras terapeutas, ela acabou, essa experiência, né, fortaleceu justamente a privação emocional dela, né, de que realmente, assim, ela estava ali vivendo de novo uma experiência, né, de que a emoção dela ali não tinha lugar, né? Não Uhum. tinha, não recebeu realmente essa empatia ali naquele momento. A gente não sabe, né, o que pode estar ali realmente é, relacionado à postura dessas terapeutas, mas o quanto a gente escuta, né? Situações de outros processos psicoterápicos em que acabam ali reforçando esquemas dos nossos pacientes. Então, como a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque, e principalmente tem uma parte no capítulo que ele coloca, né, às vezes pelas crenças das psicólogas, né, assim, de que tem que Uhum. honrar pai e mãe, né, de que é pecado, né, você falar mal ou sentir raiva do pai e da mãe, ou que você tem que perdoar tudo que aconteceu, né, assim, de onde vêm essas crenças, né, assim, porque é muito importante a gente separar as crenças, né, pessoais, religiosas, enfim, espirituais, né, nossas, de um processo terapêutico, né, de uma pessoa que está ali trazendo toda a vivência dela, toda a história de vida dela. E aí, saber, né, ver isso no livro e a gente escutar também, às vezes, no nosso consultório, de que teve experiências que acabaram reforçando, né, esquemas, isso só reforça essa importância da gente ter esse cuidado, né? Uhum. Ela foi retraumatizada por essas outras duas terapeutas, né? E quando ela teve abertura do que ela falou, né? Quando ela teve abertura para se colocar e para dizer e para botar essa raiva para fora, quanto mais ela ia falando, parece que mais a intensidade dessa raiva ia se dissipando. E eu acho que nesse momento do processo terapêutico que eles trazem no livro, é um momento em que a raiva vai se dissipando. Então, essa criança zangada, ela vai perdendo força e a adulta saudável dela vai ganhando força, né? Ela vai Então, perdendo porque ela já disse que ela precisa, né? Eu exato. preciso disso. E tem a atividade da carta, né? Que a terapeuta pede para ela escrever uma carta não para entregar, né? Mas Uhum. escrever uma carta dizendo, olha, eu precisava que vocês tivessem feito isso, 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 porque eu merecia isso.
Eu Uhum. precisava disso. Vocês tinham que ter me dado, né? Porque eu era uma criança. Então, vai se perdendo essa criança zangada aí, ela vai perdendo a força, a adulta saudável vai tomando espaço, e é bem bonito de ver isso, conforme a gente vai lendo o estudo de caso no livro, né? Ela vai abrindo os olhos dela para o terceiro tema, que é a relação conjugal. Ela não tinha trazido no começo, mas vai abrindo os olhos dela para um terceiro tema que estava lá quietinho e que ela nem se dava conta do quanto era privada emocionalmente por esse marido, né? Uhum. Então, tem Sim, uma sim. evolução muito bonita dela, assim. Eu acho que Muito, muito. a Lê começou a falar e depois a Duda falou muito bem da, das crenças, né, relacionado aos terapeutas. Eu ia brincar na hora que a Duda ia falar, que eu falava, Hum. gente, essas duas terapeutas que ela passou não era do esquema, né? Uhum. Esperamos que. Esperamos que. Por que eu ia fazer essa brincadeira? Porque acho que dos pontos essenciais da TE é a relação terapêutica. Ou seja, é na relação terapêutica em que tudo acontece, dentro da Uhum. psicoterapia. Então, a gente tem um olhar e o foco para a relação terapêutica muito grande, né? Ela é primordial dentro do processo. Principalmente quando a gente está Então, falando de assim, primeiro domínio, né, Chay? Essa relação precisa ser Sim. muito é, forte, muito sólida. Então, na minha visão, essas psicólogas talvez não tinha, né, a especialidade, né, a habilidade para esse olhar da relação terapêutica, porque esse é um primordial dentro da TE. E a Duda bem trouxe do tipo, gente, a maioria daqui, quem escuta nós, né, são psicólogas e todo mundo tem crenças e todo mundo tem seus valores, as suas ideias, mas são suas, são valorosas para ti. Não Uhum. é, não é que tem que ser transmitido, incutido dentro da vida do paciente, né? Não, E Chay, Tomados acho como que verdades, né? não é, De não é, forma alguma. não é permitido isso, né? Se você tem Uhum. ideias, e você tem que ter sobre N assuntos, seja ele qual for, pai, mãe, relação sexual, né? Temas aí que a gente pode pensar Política. mais delicados, política, é, gravidez, tipo de relacionamento familiar, enfim, tipo de relação, são suas ideias. Isso não tem que ser, as ideias do seu paciente, né? Então, Sim. acho que isso é um cuidado dentro da relação terapêutica muito grande, porque o quanto ela foi, como a Fer disse, né, retraumatizada. Ou seja, você tá errada, você tem que perdoar. Só assim sua vida vai andar para frente, né? Quanto isso Mas é disso? como se assim, é como se então, no processo terapêutico aqui na TE, a gente vai fazer com que ela não perdoe? Não, não é isso. Mas ela precisa ter a necessidade dela ter validação daquilo que ela teve falta. Eu acho que uma Uhum. parte Pode. importante nesse ponto que a Chay está trazendo, que eu acho muito válido, é a gente entender que dentro da TE a gente enxerga a razão como algo muito importante, tanto que a gente precisa dela para trazer esse adulto saudável, né? Mas essa paciente, ela já tinha um racional muito bem estabelecido. Ela sabia o que funcionava, o que não funcionava, o que acontecia, o que não acontecia, mas aquela raiva ainda estava ali. Então, é isso que a gente precisa olhar para juntar com essa razão, né? Para trazer um lado mais saudável para lidar com tudo isso e talvez um perdão até acontecer, mas acho que a gente precisa cuidar desse emocional ali, né? Para vir acontecendo. E acho que essa é uma parte importante. Como a gente faz Sim. isso, né? Ativando de volta esse paciente para essa emoção. E aí a razão, ela não é primordial ali. As duas têm um grande valor e as coisas vão se conectando, né?
Faz sentido isso pra você? Uhum. Sim, sim, e Muito. dando vazão, né, para essa raiva sair e sair e Uhum. sair Porque quantas vezes forem necessárias. na hora que a Uhum. terapeuta te fala que você tá errada, você manda pra onde essa emoção? Pra dentro de Uhum. novo. Você engole isso a seco. Uhum. Do Boa tipo, Eu terapeuta, né? vejo, assim, eu acho que um ponto importante é para todo mundo que escuta a gente, né? Não tenha medo das emoções dos seus pacientes, né, gente? Porque às vezes a terapeuta tá ali e não quer ver, né, também aquilo ali. Ai, mas ela vai vir, ela vai ativar, ela vai ficar ativada aqui e ela tem que sair bem dessa sessão, né? E aí começa, então, olha aí de novo, né? Os perigos de embolar com os esquemas, né, do esquema do terapeuta se embolar com os esquemas dos pacientes. E aí você acabar entrando num papel mesmo de invalidação com o teu paciente, né? Então, não tenha medo das emoções, né? A terapia é o lugar para essas emoções estarem ali. Tem que ser, né? Tem que ser um lugar seguro para essa pessoa conseguir trazer essas dores também ali. E isso que a Chay está falando da relação terapêutica é muito importante, porque a gente vai sempre ver essa relação, né, que a gente tem com o paciente como esse lugar para a gente, dentro dos limites da terapia, né, a gente conseguir entregar essas necessidades que faltaram. Então, no caso da Paula, pegando aqui, né, do primeiro domínio, de outros pacientes que também vêm com demandas parecidas, a necessidade dela é de conexão, é de amparo, é de acolhimento, é de aceitação, é de empatia. Então, se o paciente vem ali e você, com essa ferramenta, né, assim, incrível que é a A relação verdade terapêutica, absoluta. você vem ali com uma verdade, né, e você não dá espaço para aquela pessoa, você está justamente fazendo o que os pais fizeram com ela, né, em proporções ali, claro, né, mas simbolicamente falando, você está fazendo, né? Por isso é que a Fê trouxe de retraumatizar, né, dela estar revivendo situações ali que foram traumáticas para ela. Então, o cuidado que é muito importante da relação terapêutica, que é o teu papel ali enquanto terapeuta com aquela pessoa e o teu papel de reparentalizar realmente aquele paciente de forma limitada, é claro, mas que vai fazer muita diferença para o sucesso do caso, né? O livro traz uma frase que é: a relação que se estabelece entre a dupla auxilia a vivenciar um modelo relacional mais saudável. Com essa interação, observe-se que é possível falar sobre temas difíceis e ser ouvido sem ser julgado, que de qualquer forma, em quaisquer circunstâncias, haverá amparo, suporte e conexão. Olha que frase mais linda. Uhum. É isso, né? A Uhum. Uhum, relação perfeito. terapêutica é isso. É dar espaço, é você estar de mão dada ali, para que a pessoa possa vivenciar o que ela precisa vivenciar, sentir o que ela precisa sentir, sem ser julgada, sem ser criticada, sendo amparada, recebendo empatia, recebendo afeto, por pior que seja a emoção, né? Porque eu acho que não existe esse adjetivo para as emoções, né? Mas as pessoas têm essa coisa de classificar raiva é ruim, raiva não é legal, a tristeza não é legal de sentir, mas é emoção. Ela vem, a gente sente, né? E a gente precisa fazer alguma coisa com ela, né? A gente precisa colocar ela de uma forma que ela vá tendo um outro significado para a gente, que ela vai sendo vista de uma outra forma, com outro olhar, para que a gente possa ressignificar tudo isso e mudar a relação que eu tenho com esse momento, com essa situação, com essa emoção, com essas pessoas, sim. né? É isso. Gente, fiquei pensando aqui, né, o quanto isso é importante e tudo, e talvez da gente falar também um pouquinho do porquê que a gente falou que ela tem privação, porquê que a gente falou que ela tem abandono, porquê que do abuso e desconfiança, né? Da onde a gente tira um pouquinho disso na história dela. Acho que para mim o esquema que mais grita aqui é privação. E Uhum. acho que ela Uhum, vem desse histórico que a Chay já falou um pouquinho também,
dessa família muito distante, que não dava validação para ela, que não tinha disponibilidade emocional, que não tinha proteção. A Paula precisou ser adulta com 7, 8 anos, acho que ali na descrição do caso não tem, mas assim, essas avenidas tumultuadas que ela passava não era no interior, né? Ela estava em São Paulo, então ter que viver tudo isso sozinha, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de validação, de cuidado, é onde a gente consegue enxergar a privação emocional dela, né? Ela não tem espaço para sentir, ela não tem espaço para orientar e ela tem que se virar sozinha, né? Não sei se vocês acrescentariam alguma coisa mais na privação. Uhum, a falta do afeto também, da simpatia, desse cuidado, né? Ela realmente foi muito privada ali, tanto pela mãe quanto pelo pai, né? Como a Chay falou ali, os dois eram distantes emocionalmente também ali, né? O Acho que pai. acho que um momento também que mostra, que eu até coloquei aqui um lembrete, é o quanto a fala que a Fer, né, colocou, né? Ela desde muito nova, quando ela tinha medo de alguma coisa, ela não tinha o que fazer, não tinha para onde correr, ou seja, não tinha para onde correr, não tinha com quem contar, não tinha quem a regulasse. Criança, Uhum. criança corregula, criança não regula. Então não tinha ninguém que regulasse ela. E ela coloca, né? Não tinha quem me desse um abraço, quem cuidasse de mim. Eu chorava muito Uhum, sozinha no meu quarto. E acho esse uhum, ponto tão importante, né, Chay? Porque O quanto isso é privação, e gente. se ela não aprende a expressar isso, se ela não aprende a lidar com essa emoção, se ela não corregula, igual a Chay falou, ela vai entender que aquilo ali ela não pode sentir, né? Então ela vai suprimir aquilo e não sentir mais. Aquilo ali é meio que errado, né? E aí vai gerar talvez um outro esquema lá pra frente, que talvez a gente entre nele. Mas esse para mim é um esquema que dói bastante na história da Paula. Seguido de desconfiança e abuso, que acho que é muito fácil a gente perceber a desconfiança e abuso no caso dela, né? uhum. Muitos abusos, né, da mãe, principalmente, físicos, né, muita agressão, e o E o pai quanto Crítica, ela né? também aprendeu a se Constante. constante. resignar a isso, né? Porque o marido, Uhum, ela aprendeu a se resignar a isso e E acho que essa parte é importante, né, Fera? É a forma que ela aprendeu para enfrentar esse esquema, né? Acho que a gente falar disso é legal também. A gente pode enfrentar esse esquema olhando de uma forma mais resignada ali, onde eu aceito isso de meio que forma incondicional ali. Eu como posso se fosse isso, evitar. né? A vida É é isso. isso. Não, É não tem o isso. que fazer, né? Uhum. É só eu abaixar a cabeça aqui, ouvir essa crítica, é só eu apanhar e ficar quietinha, depois eu vou pro meu quarto e choro sozinha, ninguém vai cuidar de mim mesmo. Uma forma de hipercompensação, que é onde às Ela tinha vezes a o gente. abandono, porque ela ficava em cima dos filhos, né? Que eu acho que Uhum. as duas formas que ela traz até então, né? Tipo, Com porque a gente esses está falando esquemas. com esses esquemas, abandono, privação e desconfiança, ela aceita, né? Ela enfrenta com esse modo do tipo resignação, que colocam um termo, né? Eu aceito e fico quieta. E o abandono, ela hipercompensa, porque ela não consegue se ver distante, né, desses filhos. Ela quer ficar. E o modo de hipercompensar é estar grudado no abandono, né? É, o uhum, livro traz um pedacinho ali que ele, o que é importante, que eu acho importante a gente comentar, que é um comportamento, né? Por exemplo, o comportamento de cuidar dos filhos e deixar eles sempre ali embaixo da asa. Um comportamento, ele pode ser uma coisa, outra ou outra, e a gente precisa investigar para entender. Tem um trechinho do livro que fala que o cuidado com os filhos é uma hipercompensação do abandono. Por quê? Como ela não tinha quem cuidasse dela, ela se sentia abandonada. Então, ela não podia deixar os filhos saírem ou deixar os filhos se virarem sozinhos, porque ela entendia que ela não estava cuidando deles. Mas uhum, caberia
perfeitamente também uma em relação à privação, né? Eu sou sozinha, já que eu consigo segurar os meus filhos comigo, eu vou segurar os meus filhos comigo, Ou até né? um segundo domínio ali depois para esses filhos, né? De vulnerabilidade ao dano e doença. Também. Mas acho que são partes Uhum. importantes para a gente entender que acho que isso camufla muitos esquemas quando a gente olha de forma rápida e rasa ali, né? Uhum. Às vezes o paciente tem abandono e ele está evitando, e aí você nunca olha que aquilo ali é um abandono. Não, tô super bem sozinho. Aí você fala, gente, que adulto saudável, né? Maravilhoso, sozinho, tá se virando bem, tá ótimo. E às vezes tem um abandono ali por detrás, porque ele tá evitando constantemente. Então, essas são as três ferramentas de enfrentamento que a gente sempre vai olhar dentro dos esquemas, né? Hipercompensação, evitação e essa aceitação, essa resignação. E ela usava muito essas duas que a Chay falou, né? Hipercompensação e resignação, com esses três esquemas que a gente está avaliando aqui do caso. Uhum. Sim, Uhum. acho que é importante a gente falar disso, né? Que é muito isso que a Fer trouxe, que um comportamento, você tem que olhar no caso, né? Onde ele está, né? Porque ele pode Às vezes ser até na história, né, Duda? Tipo, naquela situação, porque a gente pode hipercompensar e resignar num mesmo e esquema. resignar. No mesmo esquema, exatamente. Então, dependendo da situação. Então, isso é a importância da conceitualização, né? Da gente estar aqui até utilizando esse caso para poder entender o funcionamento da Paula, e fazer isso que a Fê falou, né? Então, é um comportamento que você vai ter que ver por trás, o que estava ali, né? Fazendo ela se comportar daquele jeito. O que que isso faz sentido na história dela, né? Como que a Paula pequena, ela teve que se resignar para aquele pai, para aquela mãe, né? Para não ter mais ainda sofrimento, para não ter mais abuso, para não realmente vivenciar mais violência, ela foi se resignando, né? Ela se resignou tanto para a questão da privação, quanto para a questão do abuso também, da desconfiança, né? Como uma forma de tentar diminuir o abuso e a privação também, né, ali. Então, e aí o abandono ele vai mais para hipercompensação, como a gente falou, né? Que é em relação aos filhos, né? Que é isso de não, eu vou lutar para eu não ter o abandono, né? A hipercompensação é a luta, né? Então a gente tenta ali lutar para não ter o abandono, que é isso de grudar, É como fazer ali algo falou. oposto do esquema ali para não enxergar esse esquema, né? Mas acho que esses são pontos E, bem válidos. uhum. O que eu acho importante a gente frisar é que lá atrás, né, todas essas estratégias que ela teve foram muito funcionais. Para aquela criança, as estratégias foram ótimas, né? O problema é ela continuar utilizando essas estratégias hoje. E Porque se Fer, a acho gente que for isso que pensar, você está falando me faz pensar numa maneira de como a gente faz isso dentro do processo terapêutico, né? E para conseguir voltar e validar para aquele paciente que aquilo foi funcional naquele momento, a gente usa muito técnica vivencial, né? Que colaborando um pouquinho com o que a Duda falou de às vezes a gente pode ter medo daquele paciente vir se ativar, a técnica vivencial é exatamente isso, para a gente poder voltar lá atrás, entender por que que eu faço isso hoje, entender a minha história e ativar emocionalmente como se a gente tivesse aquele momento, né? Sim. e aí entra a Uhum, emoção de novo, né? A gente só consegue isso com a emoção. Não uhum, adianta ficar no racional, né? A técnica, ela não vai funcionar se tiver no racional. Ela precisa estar na emoção. Uhum, uhum, uhum. Sim. Falando um pouquinho mais dessa questão da conceitualização, acho que é importante a gente falar dos modos também, né, gente, ali, de entender, a gente uhum, falou dos esquemas, das estratégias de enfrentamento, desses estilos de enfrentamento, e como que também os modos, eles vêm ali como ativação de vários esquemas, né, juntos, e que é uma forma da gente conseguir entender e até passar para o paciente, né? Para ele poder também se perceber
qual é o modo, ou seja, qual é o ladinho que foi acionado e fez ele entrar naquele modo, né, ali naquela situação de vida. E o capítulo fala um pouco disso também, né, desses modos da Sim. Paula. Uhum, uhum. E acho que ela dentro, talvez, ali no início, talvez tivesse uma voz mais punitiva, né? Que aí tá um pouco mais nesse racional que a gente falou no começo, Com as vozes. que acho que vem muito dessa mãe, muito crítica, né? Uhum, uhum. E que talvez hoje a gente Uhum. não use mais essas vozes pais internalizados ali, né? É, Vozes, Vozes internalizadas. vozes vozes internalizadas. organizadas. Foi Isso. Aham, tirado. sim. É. Porque nem sempre vem desses Mesmo, pais. não, mesmo a gente sabendo que a maioria das vezes vem dos cuidadores, né? Que a Uhum, uhum, maioria, a grande maioria é, mas que não necessariamente porque pode vir de outros cuidadores que não os pais. uhum, uhum. Uhum. E Sim. essa criança vulnerável aparece muito depois, acho que por essa relação dela com a terapeuta tá muito conectada ali, né? Bonitinha. Essa criança Uhum. vulnerável vem e é onde a gente de fato quer chegar, né, com os nossos pacientes, porque a criança vulnerável ela fala o que esse adulto precisa, né? O que esse paciente tá precisando naquele momento. E o vulnerável é onde ela não tem nenhuma armadura ali. Acho que antes talvez ela tenha uma criança zangada, que é tipo, a minha mãe, Uhum. né, tinha que ter É feito, porque olha a tudo criança isso. até A tem no raiva, texto, né? né? Até tem no texto descrito sobre a criança zangada. Eu vou ler um trechinho, né? Quando ela tá lá se queixando, ela se queixa muito, né? De ser ansiosa, de ter muitas dores no corpo, da falta de ar, da dor no estômago e muita raiva. Aí coloca no texto, né? A raiva parecia como um escudo. Era sua menina zangada que surgia, né? Então, o modo criança zangada, decorrente de não ter tido as suas necessidades emocionais atendidas, né, para defender da dor da criança vulnerável. É porque a criança vulnerável sente muito, né? Ela tá vulnerável. Então tem Uhum. bastante dor ali e os outros modos, crianças vão tentar proteger um pouco isso, né? Uhum. Uhum. E o nosso papel vai ser sempre acolher, né, esses modos crianças, né? Todos Criança eles. vulnerável ou criança zangada, como é o caso aqui da Paula. O quanto é importante a gente conseguir fazer essa identificação de qual é o modo que está sendo ativado ali durante a sessão também, para a gente poder acolher, né, se for o modo criança vulnerável ou zangada, como a gente está falando aqui, e também combater se for o lado, o modo, né, vozes internalizadas, sendo o modo exigente ou crítico, né? Mas o quanto que o nosso papel na terapia é combater esses lados das vozes internalizadas, acolher as vozes, a criança, né, vulnerável e fortalecer o adulto saudável, né? São grandes metas terapêuticas aí na terapia. Uhum, uhum. Eu acho que esse é o caso da Paula, né, gente? Sim, sim. Ah, gostei muito, gente, da gente poder trazer um caso e conversando assim. Sim, sim. Espero que Eu vocês que espero. estejam aqui estejam gostando também, né? E que tenha sido bom para vocês, assim como foi para gente. Acho que antes da gente finalizar, vou deixar certinho aqui o nome do livro, quem foram as organizadoras, qual a editora dele, que acho que quem quiser, tiver às vezes só ouvindo, não conseguiu ver na descrição. Então, o livro que a gente tirou, a Fer está ajudando, é o Estudo de Caso em Terapia do Esquema. E quem organizou ele foi a Natana Tainara Schutz. Será que é assim? Schutz, que Pode fala o nome ser. dela. E o Instagram dela é maravilhoso também. E a Juliana Vieira Almeida Silva. Então foram as duas organizadoras do livro. E a editora quem fez esse livro é a Sinopse. E é um livro muito legal.
A gente é fã da sinopse também, né? Então a gente deixa aqui na descrição também para vocês. A gente vai tentar trazer mais casos assim, acho que é um jeito da gente poder ir estudando aqui junto com vocês e discutindo o caso. A gente considera isso muito rico e acho que isso fortalece bastante o nó que a gente tanto quer construir nessa rede. E espero muito que vocês tenham gostado. Acho que vai ser muito rico também poder ter essa troca com vocês. Então, o que que vocês acharam do caso? Se vocês acham também que o quinto domínio dela está inteiro, precisando de cuidados, né? Talvez com uma defectividade também, um isolamento social. Vai ser muito legal ter essa troca. Então, acho que nas redes sociais isso é mais fácil ali de acontecer. Se quiser, talvez chamar a gente nos nossos particulares também. Vamos pensando juntos em um meio de estarmos um pouquinho mais conectadas. Então, nossa rede social, @nós em Tríplices no Instagram, nosso canal no YouTube e no Spotify, que provavelmente é uma das redes que você está ouvindo a gente agora. Contem com a gente para trazer coisas que vão acrescentar aí no dia a dia de vocês. E estamos super abertas também em receber essas indicações. Então hoje a gente encerra aqui mais um episódio e talvez Foi já ótimo. começamos a planejar o segundo domínio, né, meninas? Sim. Sim, Obrigada, tem menina. mais conteúdo. Mais. Foi ótimo. Fiquem aqui, um abracinho de Obrigada. cada uma de nós e a gente se vê semana que vem. Beijo, Até a gente. próxima. Um Tchau. beijo.